Glória a Deus, queridos. Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, paz em Jesus Cristo. Abra, por favor, em Êxodo capítulo 14, versículo 15. E nós vamos fazer uma oração também, tá bom? É muito bom estarmos aqui. Nós estamos neste propósito, às quartas-feiras, atos proféticos, 12 cestos cheios. E com certeza isso causa efeito, porque Deus está envolvido e Ele opera de forma extraordinária, como o pastor Geraldo falou. Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Sente, por favor, meus amados irmãos. Vemos o equilíbrio. A nossa comunhão com Deus, ela é muito importante. Falar com Deus, andar com pessoas que andam com Deus, meditar na palavra, tudo isso é uma operação de Deus em nós, irmãos. Muito importante. Há momento para todas as coisas, o sábio discerne o tempo e o modo. Há momento para Moisés falar com Deus, isto é precioso, mas há um momento em que Deus espera que Moisés fale em nome de Deus às circunstâncias. Isto é um ato profético. Um ato profético é um upgrade, é um avanço. Vai além de ficar esperando que Deus responda. A oração geralmente é pedir com a intenção de que Deus responda. O ato profético é responder a Deus ao estar consumado. Não é orar para que Deus responda, mas ser canal de resposta, canal de bênção. É ser aquele que concorda. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se estiverem de acordo. Ser aquele que liga na terra. Ser aquele que diz: já que o Senhor disse, agora eu vou tomar uma atitude, eu vou me posicionar como seu representante, como seu embaixador, porque o Senhor me fez. Não fui eu, não foi você. João 15,16, que foi Deus que nos ungiu e nos escolheu como canal de bênção para muito fruto. Então o ato profético é um avanço extraordinário e raro. Nós vemos muitas pessoas que elas querem ir além da sua fé atual. É como eu querer levantar 200 quilos, mas eu fui treinado para levantar 40, então eu estou pulando fase. Então o ato profético, ou seja, um ato de fé sem fé é pecado. Romanos 14, 23, que tudo que não é de fé é pecado. Eu não posso imitar o ato profético do outro, eu não posso inventar atos proféticos segundo a minha cabeça. Mas se eu tiver comunhão com Deus, atos proféticos segundo aquilo que eu já alcancei é importante. É importante que nós venhamos a expressar a nossa fé segundo o que nós já alcançamos. Portanto, um ato de fé sem fé é pecaminoso, mas fé sem obras também é morte. Estamos na moderação? Aqui Moisés estava numa situação em que Deus estava esperando dele agora que ele parasse de orar, porque Deus já tinha respondido. Já tinha movido os anjos, o reino espiritual, e agora ele iria crer que Deus ouviu e agir como quem tem uma resposta. Se o que pede recebe, é importante agir como quem recebeu a resposta. Agir e falar como quem tem o favor e a graça de Deus se movendo junto. Amém, irmãos? O ato profético, então, aqui, já que Deus concedeu na cruz do Calvário e Ele mandou eu falar, eu vou falar. Ezequiel 37:7 diz: enquanto eu falava, conforme o Senhor falou comigo, os ossos se ajuntaram. Então, quando Deus falou com Ezequiel, né? Quando eu falo com Deus, quando Deus fala comigo, quando eu falo com o irmão cheio do Espírito Santo, quando o irmão cheio do Espírito Santo fala comigo, ele é o autor da nossa fé. Ele está vitaminando, esclarecendo e fortificando a fé. Mas quando ele diz: agora semeia, agora manifesta a fé que eu coloquei no seu coração. Então ele diz em Isaías 55, versículo 11: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Como é que não volta vazia? É assim, ó. Deus fala com a Ellen, a palavra não morre nela. Por que não volta vazia? Porque a Ellen vai falar o que Deus falou com ela, senão volta vazia. Se Deus falar:
Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E a igreja disser assim: a palavra ficou vazia, a semente ficou parada. Mas se ele disser: em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Amém, Senhor. Eu vou impor as mãos em nome de Jesus. Agora a palavra não voltou vazia, porque a palavra foi e voltou. Veja que Deus falou com Ezequiel. Ezequiel falou, voltou. A palavra que Deus colocou no seu coração é para ser semeada, porque a palavra ela é semente, Lucas 8:11. E Deus é que dá o crescimento no tempo e no modo. Existem atos proféticos que são diferentes de atos proféticos. Você já notou que na Bíblia nenhum milagre é igual ao outro? Então, na comunhão com Deus não existe regras e fórmulas, nós estamos seguindo o Espírito de Deus. Em João 3,8 diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é como o vento, ele não sabe o próximo passo nem para onde vai. Portanto, nós não temos o controle e o comando automático. Um ato profético não controla Deus. Um ato profético é feito por pessoas que estão conectadas com Deus. Porque o sábio, diz Eclesiastes 8,5, discernirá o tempo e o modo. Aqui para Moisés o ato profético foi levantar o cajado diante do mar. Vai você agora lá e levanta o cajado diante do mar, vê se ele vai abrir. Eu vou fazer um ato profético. Mas Deus não falou com você para levantar o cajado diante do mar. Ele falou: impõe a mão sobre os enfermos, serão curados. Ele falou em Atos 26:16, Selma: eu te unjo com uma habilidade de arrancar as pessoas que estão cegas pelas trevas e trazê-las para a luz do Senhor. Ou seja, há em você uma eficácia de a pessoa está na idolatria, está no vício, está no paganismo da idolatria. Você tem uma eficácia, Deus declarou isso, Deus declarou. E quando você abrir a sua boca, há uma eficácia para convencer as pessoas que estão nas trevas e trazê-las para a luz. Agora, isso é uma promessa. Quando eu medito e creio, peraí, Deus está falando que eu tenho essa eficácia, e eu começo a falar e agir como quem tem essa eficácia, agora é um ato profético. Portanto, quando eu medito na palavra e creio nela, eu ganho ela. E quando eu ganho ela, ela vai junto com a minha voz, porque aquilo que eu recebo, eu posso entregar. Pedro diz: o que eu recebi, o dom de curar enfermos, agora eu vou manifestar. Você não pode manifestar o que você não crê que recebeu. E por isso o ensino é importante, porque ele vai mostrando essa herança extraordinária que nós recebemos, o que é que temos em Cristo, podemos em Cristo, amém? E quem somos em Cristo. Portanto, aqui vemos Moisés, num ato profético, agindo em nome de Deus. Há momentos em que nós estamos diante de Deus, buscando a sua misericórdia, a sua direção, a sua graça. Mas há momentos em que Deus espera de nós uma atitude de fé em cima do que Ele já falou. Porque se você chegar para uma pessoa e disser assim: por favor, me veja um copo de água, e a pessoa pegar um copo de água e estender as mãos, e você disser: por favor, me veja um copo de água, aí a pessoa olha para você e fala: você é mental? Por favor, me veja um copo de água. E a pessoa com o braço estendido: por favor, me veja um copo de água. A questão é que a visão espiritual do que nos pertence, ela é revelada. E aí, enquanto muitos estão pedindo, nós já recebemos. Enquanto muitos estão mendigando um copo de água, João 7,38 diz que rios de água viva fluirão do nosso ventre, do nosso coração, dos nossos lábios. Então, enquanto muitos estão pedindo cura, nós estamos chegando ao posicionamento profético de que nós podemos governar a doença. A Bíblia diz isso. Nós não dissemos isso, não inventamos isso, não é uma heresia criada por anjos, é a palavra de Deus. Em Marcos 16, 15, 16 diz: quem crer em mim, imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Então, a palavra de Deus é a verdade, João 17, 17. Quando nós começamos a crer que a palavra de Deus é verdade e começamos a agir de acordo com a nossa fé, manifestar a nossa fé começa a frutificar. Enquanto muitos têm semente no coração, nós temos fruto no visível. Isso é o ato profético. Esta transferência da dispensa de Deus, o que já temos em Cristo, para o visível, precisa da nossa cooperação. Não acontecerá automaticamente, não cairá sobre a nossa cabeça. Deus não vai um dia ou outro, por acaso, fazer com que isso aconteça. Ele já fez acontecer no Calvário.
Agora essas coisas precisam de um posicionamento profético. Essas coisas não aconteceriam. No tempo de Jesus, você viu que a religião não fazia nada por ninguém, irmãos? Elas não aconteciam porque Deus amava a religião. Não porque Deus amasse Israel, não porque Deus se importasse, mas porque Jesus agia como representante legal. Deus amava aquele povo no Egito, mas Deus não fez nada enquanto alguém não se posicionou como representante. Se Deus não tiver alguém que anda com Ele, e que ganha a mente de Deus, e que compreende o que Deus quer fazer, e não age em nome de Deus, essa coisa não será feita. Portanto, a terra Deus deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Portanto, quando nós entendemos a importância de um ato profético, vamos ver em João 16, 9. Quero falar pouco essa noite para nós orarmos. Então, em Efésios 3,10 diz que Deus ordena através de nós a principados e potestades, por trás de todo o mal que existe neste mundo. Sabe que Deus criou o mundo perfeito? Nenhum mal está aí por acaso ou pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Nenhum mal neste mundo existe pela vontade de Deus ou por acaso. São espíritos malignos. Porque Deus criou o mundo perfeito. Deus não quer nenhum mal na sua vida. Por isso Jesus foi para a cruz e levou todo o mal sobre si. Portanto, todo o mal que te ataca é um ataque das trevas. Não é algo por acaso, por acaso, por acaso. Todo o mal que te acontece tem um diabo lutando contra você. Se for na sua saúde, espírito de enfermidade. Se for nas tuas finanças, é um tranca-rua, anjo caveira. Se é um problema espiritual, na alma, na psique, nas emoções, tudo isso são espíritos imundos, espíritos das trevas. Porque Deus nos fez, originalmente, prósperos. A primeira coisa que Adão era próspero. Porque quando ele abriu os olhos, Deus criou toda a prosperidade antes de criar Adão, para que Adão não se preocupasse com nada. Quando ele abriu os olhos, transbordante, milhares de árvores e tudo, próspero. Aí Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e sopramos sobre ele agora o Espírito, e deu a ele domínio. Portanto, Deus fez Adão próspero, saudável, porque ele tinha saúde na alma, emocional e no corpo. Ele tinha a condição de comer da árvore da vida e viver para sempre. E era amigo de Deus na viração do dia, cheio do Espírito Santo. Portanto, esta é a criação original de Deus, que foi deformada pela queda, mas que foi novamente criada por Jesus. A nova criação profética. Portanto, toda imperfeição não é da vontade de Deus, mas não basta que Deus não queira. É preciso que você se revolte e também não queira. Deus não quer que as enfermidades estejam em nós, por isso Jesus subiu na cruz do Calvário. Mas se você quiser, ela vai ficar em você. Porque Deus não quer, mas é preciso que Deus não queira e que você não queira e tome uma atitude em nome de Deus como governante das doenças, infecções e enfermidades. Aí está. Pode ser que saia em um dia, pode ser que demore anos, pode ser que demore décadas, mas enquanto você está inconformado, Deus pode transformar aquela área. Você pode lutar por 20 anos, se você não está aceitando aquela doença, você é um homem de fé, uma mulher de fé. Você pode estar paralítico numa cama, se dá um derrame, a pessoa não pode falar, não pode se mexer, porque ela não tem fé? Não. Se ela se entregar, não fala e diz é normal, porque essa é a vontade de Deus, foi Deus que me colocou assim, ela não tem fé. Agora, se ela estiver lutando e profetizando, mesmo sem mexer a boca no pensamento, ela estiver quebrando o pau com o capeta, lutando contra aquele mal, ela tem fé. Porque a fé não é como você está, se você está endividado, se você está doente, se o teu lar está destruído. A fé é o que você pensa disso. Você tem uma atitude de guerra, de combate, você tem realmente o bom combate da fé, você está guerreando, você não está conformado, então Deus se agrada de você. Agora, se o mal vem e você tem uma fé passiva que aceita o mal, você ofende o sacrifício de Cristo. Você pisa no sangue de Jesus e você aceita. Assim como Adão e Eva aceitaram que o diabo tocasse tudo, você está entregando áreas para as trevas. Porque Deus importa que Ele reine em todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? O que vemos então é que Deus comunica, Efésios 3,10, principados e potestades através de nós. Nós somos seus representantes legais. Deus age na terra através de alguém que crê a ponto de manifestar-se como governador. Se você entender que você é representante legal, rei, sacerdote, que você é de Deus, governante celestial nessa terra. Porque quando você recebe Jesus, Deus não te leva para o céu?
Porque Deus quer que você governe. Governo. Foi isso que Deus criou o homem. Domine. E esse domínio começa renovando a tua mente e compreendendo que você tem domínio, amém? Você tem o domínio de todos os efeitos da queda. E aí começa a motivar o seu coração, o teu querer. E aí começa a mudar o teu efetuar. Portanto, aquele que não domina é dominado. Aquele que não governa é governado. Aquele que não reina tem sobre si o império das trevas. Quando Saul não governou Amaleque como Deus mandou, Amaleque governou Saul. Há muitas pessoas governadas pelos efeitos da queda. E diz, eu não posso fazer nada. Isso é mais forte do que eu, isso foge do meu controle, isso eu não consigo. Tudo eu não posso, eu não consigo é diabólico. Diabólico. Porque a Bíblia diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Portanto, essa sensação, eu não consigo, eu não posso, ela vem do quinto dos infernos. É um fermento que tem que ser queimado com oração e jejum. Resistido até que se dissolva, que nem um sonrisal. Portanto, quando você vence a incredulidade aqui fora, a tua voz sai com fé aqui fora. Quando você vence a incredulidade aqui dentro, ó, quando você vence essas vozes que você fala, mas o teu coração não ouvida, porque tem vozes desde a queda ali, é fermento. Não, você não pode, você não merece, você não tem fé para isso, você não consegue. Isto é o diabo na carne. Isso é o diabo na carne, porque tudo contradiz a Bíblia. Qual foi o primeiro papel do diabo quando ele apareceu? É assim que a Bíblia diz, é assim que Deus pensa. Deus não, entende? Colocando em dúvida a palavra de Deus e Deus. Portanto, tudo que diz o contrário da Bíblia não é inocente, é o diabo. Tudo que contradiz a cruz de Cristo não é inocente, é o diabo. Tudo aquilo que está matando, roubando, destruindo, oprimindo, escravizando, empobrecendo, adoecendo, é o diabo. Você entender que é o diabo. Você tem que ver claramente, isto é um ataque das trevas. E eu vou usar as armas espirituais. Porque não adianta chorar, se compadecer, ficar com dó, não adianta você ficar se lastimando, reclamando. É com armas espirituais que você vence o Satanás. Essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Portanto, não pense que não é Deus que não quer. Deus quis, antes da fundação do mundo, ele ofereceu Jesus. Não foi que Adão e Eva pecaram e Deus disse, agora o que eu faço, querubim? Manda Jesus morrer. Não. Deus sabia que o homem iria pecar. E diz que antes de criar o mundo, Jesus já decidiu morrer por nós, porque ele sabia que nós iríamos pecar. Deus sempre provê o que nós precisamos antes de nós precisarmos. Ele não traz a solução depois. Ele cria a solução antes de existir o problema. Portanto, tudo que você está passando já foi solucionado na cruz do Calvário. Isso que está atacando você, Jesus já venceu por você. E já te fez mais que vencedor, e ele pode te guiar em triunfo sempre, desde que você aprenda a cooperar. Cooperar. Não adianta eu atirar se não tiver nada no revólver, né? Não tem nada. E não adianta ter o revólver e não atirar. Mas se tiver o revólver e tiver bala, você mata o diabo. Mas o diabo não mata com bala, bala de prata, né? Não é vampiro. Então, o que vamos ver é o seguinte, irmãos. Nós estamos falando no nível espiritual. Não é revólver com humano. Eu estou falando de tacar fogo na cara do diabo. É oração, é jejum, é adoração, é perdão. São armas que vencem o Satanás. Quando você perdoa aqueles que o diabo te usou para te prejudicar, você pisa na cabeça do diabo. Mas quando você odeia, magoa e fala mal dessa pessoa, o diabo vence você, 2 Coríntios 2,10. São estratégias de guerra que não fazem sentido para quem não tem o Espírito. Isso que eu estou falando não faz sentido. Mas para você faz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aqui está dizendo que Deus comunica principados e potestades através de nós. O que esses principados e potestades fazem está muito claro na palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus fez quando estava na terra mostra a vontade de Deus. E tudo aquilo que Jesus desfez quando estava na terra mostra a vontade de Deus. Havia falta de pão, ele multiplicava pão. Havia falta de dinheiro para pagar conta, ele fazia aparecer dinheiro para pagar conta. Havia pessoas tristes, ele consolava. Havia pessoa morta, ele ressuscitava. Havia pessoa doente, ele curava. Havia pessoa oprimida por demônio, ele libertava. Nós podemos ver claramente em Jesus. Jesus é o exemplo perfeito. E lembre-se que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Vemos claramente em Jesus o que Deus não suporta.
e que não permite que continue. Em Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o poder, que vivia fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. E nós podemos ver que oprimidos do diabo eram pessoas que estavam passando aflição na saúde, nas finanças, na alma, no espírito e na família. Amém, irmãos? Isso está claro. Que isso possa estar claro para você. Você precisa ter clareza quem Deus é, o que Deus te fez em Cristo, quem Cristo é em você, quem é o teu inimigo, como ele age, o que é ataque das trevas e quais são as armas para destruir isso. Isso é um ato profético, com entendimento, um culto racional. Não é você ser um papagaio gospel, porque eu digo assim, piso no capeta, eu piso. Não é isso, irmão. É algo com entendimento. É algo que você vai ganhando através da sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus. Deus vai tendo liberdade para mostrar isto para você. Em João 16:9, queridos, diz assim, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9. A Bíblia fala de pecado. Pecado na Bíblia é algo muito diferente do que nós pensamos, irmãos. A palavra pecado, a palavra grega, quer dizer amartia. A quer dizer não, martia, marca. A, não. Não marca é errar o alvo. Você foi feito para algo e está fazendo outro que você não foi feito, entende? O pecado é amartia, é viver o contrário daquilo que você foi feito para ser. Aquilo que na imagem e semelhança que não cabe em Jesus, não cabe em você. Você não pode ver Jesus lutando boxe, não é? Então, isso é amartia, porque Jesus não luta boxe. Você poderia imaginar, você está jogando futebol e quebra a perna, e aí você fala assim, Jesus, termina a partida por mim, ele vai lá e marca um monte de gol, e levanta a camiseta, sou de Jesus. Você não consegue ver em Jesus isso. O que não cabe em Jesus é a amartia, é errar o alvo. Quando Jesus chama para amar e nós odiamos, brigamos, xingamos, maltratamos, isso é amartia, porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para impureza, para maldade, para avareza. Nós não fomos feitos para tristeza. Nós não fomos feitos para malícia. Nós não fomos feitos para essas coisas. Isso é amartia, é errar o alvo, é ser quem você não é. É ser hipnotizado e agir como a serpente, rastejar como a serpente. Mas você não é uma serpente, você é filho de Deus. Portanto, você é o que Deus diz que você é. Amém, amados? Em João 16:9 diz assim, que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim. Pecado, em primeiro lugar, não são atos pecaminosos, isso é pecados. A Bíblia fala sobre pecado e sobre pecados. Pecado é não crer e não receber a glória de Deus. Porque eu não creio em Jesus e não recebo a sua presença, eu estou fraco. E por eu estar fraco, eu mato, eu roubo, eu destruo. Isso é pecados. Pecados é aquilo que eu faço porque sou fraco, porque sou cego, porque estou contaminado. Isso é pecados. Mas pecado é eu não crer e não receber a sua glória, a sua ajuda, a sua presença, que me capacita a viver a vida abundante. Isso é pecado. Pecado é carecer da glória de Deus. É não receber a glória de Deus. É não se encher do Espírito. É isso que eu queria falar hoje. Hoje o ato profético é seja sempre cheio, enchido do Espírito Santo. O verbo no grego contínuo, passivo contínuo, Efésios capítulo 5, versículo 18, no grego está na forma passiva contínua. Permitam-se ser enchidos continuamente pelo Espírito Santo. Quem é que enche? Ele. Quem é que permite? Você. Quando? Continuamente. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos, orando em línguas, orando no Espírito, intercedendo. Está angustiado, desabafa com Deus. Está passando uma luta, liga com o irmão, telefona, pede uma oração, manda um WhatsApp. Pastor, eu estou pensando em pensamentos ruins. Isto é encher-se do Espírito, permitir que Ele te encha. Porque nós precisamos ser enchidos continuamente. Porque a carne está sempre contaminando e distraindo o homem. Mas no Espírito, permitam-se serem enchidos. Permitam-se ser enchidos continuamente do Espírito Santo. Portanto, tudo isso já está no nosso espírito. Mas é preciso agora nos revestir na nossa alma. Aquilo que está vestido no teu espírito, você reveste na sua alma. Isso é ser revestido. Está vestido, aí coloca um sobretudo, você está revestido. Revestir-se é colocar uma veste por cima de outra veste. É revestir a sua alma, as suas emoções, daquilo que já está no seu espírito, é concordar.
Do que nós vamos nos revestir nessa noite? Das 3 áreas da alma que foram detonadas: mente, coração e desejos. Alma. Amém, amados? Vamos falar sobre isso? Pegue lá a tua Bíblia, por favor. Romanos 5,5 diz o quê? Que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos 5,5. Então o amor de Deus está no seu espírito. O mesmo amor de Deus pela presença do Senhor. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pela presença do Espírito. Agora, como é que eu trago do Espírito para a alma? Quando eu me revisto voluntariamente. Eu preciso aprender a cooperar com Deus. Tudo que eu preciso está no meu espírito, nas regiões celestes do meu espírito, onde estou assentado em Cristo. Efésios 2,6. Agora, eu voluntariamente, não por acidente, não por acaso, com entendimento, eu voluntariamente, eu descubro, estou chateado com alguém, não consigo perdoar aquela pessoa. O que aquela pessoa fez foi uma traição. Agora eu me revisto do amor de Deus. Isso é permitir ser enchido. A unção está disponível, mas quem a toma é você. Deus não jogará isso sobre a sua cabeça. Revestir-se do amor de Deus. Amor de Deus não é amor humano. É o amor que te capacitará a amar os seus inimigos, que te capacitará a ser bom para aqueles que são malvados. Se você se revestir, você terá amor em alta. Amor em alta é muito necessário no mundo de traíra que nós vivemos hoje. Se você não tiver amor em alta, você infalivelmente será atacado pela bactéria da mágoa, ressentimento, inimizade, ódio. É ou não é? Você precisa estar com amor em alta. Porque os filhos do diabo estão caprichados para tentar te ferir e colocar um sentimento podre no seu coração. Portanto, amor em alta. Colossenses 3,12 diz que nós devemos nos revestir de entranhas de misericórdia. Este amor de Deus, ele nunca encheu tanto alguém, porque as pessoas recebem uma gota deste amor e já acham: eu amo todo mundo, pastor, meu Deus, teu amor. Então, quando você se conforma com pouco, você é medíocre, porque você permite ser enchido. Irmãos, sabe o que é você olhar para as pessoas e vê-la com os olhos do Senhor, com o amor do Senhor? Há níveis de glória que nós ainda não experimentamos. E essa revelação ela é progressiva para os insatisfeitos e desbravadores inconformados. Portanto, por mais que você ame, se você continuar se revestindo, este amor aumentará dia a dia, dia a dia. E chegará um tempo em que você fará... Outro dia eu vi um pastor falando sobre isso. Assim, olha, irmãos, eu assinei um cheque em branco ilimitado. E nesse cheque em branco ilimitado está escrito assim: eu te perdoo por tudo que você vai fazer contra mim daqui a 10, 20 anos. Já está perdoado, eu já decidi. Você não me deve nada. Não vou me defender, não vou brigar. Está perdoado para sempre. O que você fizer, me trair, me enganar, me maltratar, eu já assinei um cheque em branco. Está perdoado de tudo que você fizer contra mim. Perdão antecipado, tá bom? Todos que me traírem, me maltratarem, fizerem algum mal contra mim, quero dizer para você, você não me deve nada, já está perdoado. Isto é o amor de Deus, que nos perdoou antes de nós pedirmos perdão e nos aceitou e nos salvou. Quando estávamos sujos em nossos pecados e delitos, Deus nos amou primeiro, 1 João 4,19. Por isso agora nós o amamos, porque Ele nos amou quando nós não estávamos buscando o seu amor. Estávamos no pecado e odiando a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Portanto, este amor, ele está disponível, mas é uma atmosfera rarefeita, ninguém sobe essa escada para chegar até lá. Todo mundo, eu sou um crente amoroso. Então ele nunca vai chegar nesse nível, porque ele não está inconformado. Mas se você continuar, você vai chegar a um nível de amar ardentemente, em que você não vai falar nada, como o Charles Finney, que ele orava e chorava diante do Senhor pelo seu bairro. E quando ele saía pelas ruas, ele não dizia absolutamente nada. Mas vazava dele tanto amor, tanto amor, tanto amor, que as pessoas caíam de joelhos chorando, dizendo: eu quero esse Jesus que me ama tanto assim, eu preciso desse Jesus, eu sou pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso largar essa vida. E mesmo após a morte de Charles Finney, e também de outro que foi John D. Lake, 20 anos após a sua morte, a sua cidade, todos os bares estavam fechados, boates, todos os lugares onde havia crimes não existiram. 20 anos após a sua morte, a sua cidade não havia crime. Porque aquela unção era
tão... Porque Deus tem acepção de pessoas? Não, aos que recebem. Eu já recebi Jesus no meu coração, pastor. Tá? Essa é uma resposta do preguiçoso. Já recebi. Se você continuar recebendo, porque ele constantemente está derramando, mas quando não tem vaso, o azeite para, não acaba, ele para. Há um azeite sobre a sua cabeça, e sabe o quanto de Deus que você tem? O quanto você quer, o quanto você permite. Nenhuma gota a mais. Deus não invade o livre-arbítrio. Sabe quanta paz? Ih, pastor, para com isso. Sabe quanta paz tem no seu coração? O quanto você permite. Nenhuma gota a mais, porque Deus não força a sua paz nem a sua presença sobre você. Quanta revelação, quanta alegria. Ai, pastor, você está me achando culpado. Bom, não é essa a minha intenção. A minha intenção é abrir o seu apetite. Isso está disponível desde sempre. E isto vai sobrar 12 cestos cheios para que as pessoas que chegam até você, haverá tanta paz em você, que a pessoa fala assim, eu cheguei perto de você, estou sentindo uma paz, sem que você diga nada. Irmãos, existe nível de glória, e que nem eu falei do Charles Finney, que 2 quadras por onde ele passava, as pessoas percebiam a glória de Deus. Mas se você se revestir, vai acontecer um problema. O diabo vai dizer, agora eu vou fazer dessa pessoa um ídolo. Porque todo mundo vai pensar que é ela que é amorosa. Porque ninguém pode saber que é Jesus nela. O mundo faz isso. Esconde Cristo, e quando Cristo começa a aparecer, aí vem. Você começa a sabedoria, as pessoas começam a te corromper com dinheiro para pagar para você pregar em grandes seminários. Aí o diabo vai começar a colocar você... Imagine você começar a pregar e vir 5 milhões de pessoas para te ouvir, você levantar a mão, todo mundo ser curado, e você orar e as coisas começarem a acontecer, e você saber que não é você, é Cristo, e continuar simples e humilde, e dizer para as pessoas, eu não tenho nada com isso. As pessoas se corrompem. Porque é fácil ser humilde quando você não tem o poder de Deus fluindo. Mas você está preparado para Deus te prosperar, operar através da sua vida milagres que nunca aconteceram na Bíblia? Porque o avivamento que vai acontecer antes de Jesus voltar será maior do que Atos dos Apóstolos. De você orar para uma pessoa que não tem perna e nascer uma perna nela. E as pessoas ficam, Deus em forma de homem, olha, tirem fotos, coloquem na capa da revista Time. E você, não tem nada com isso não, foi Jesus Cristo. Pedro, quando ele fez aquele milagre, em Atos 3, se agarraram a Pedro e abraçaram. O que estão me abraçando aqui? O que vocês estão correndo atrás de mim? Eu não fiz nada, foi o nome de Jesus e a fé no nome de Jesus. Se arrependam e se convertam. Que equilíbrio é esse, irmãos? De continuar recebendo e continuar humilde. Amor de Deus, amém? Amor em alta. Sabedoria em alta, Colossenses 3,16, habite em vocês abundantemente, transborda em vocês a palavra de Deus. Colossenses 3,16. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Não é saber na mente, é no coração. É você, que nem a vaca que rumina, tem 2 barrigas, né, irmão? Ela rumina e joga para lá, e joga para cá, e joga para lá, entende? Não é você saber o versículo, é você meditar. Eu já li 50 vezes a Bíblia. Não é ler 50 vezes a Bíblia. Eu estou falando de extrair revelação no coração. Tem gente que só dá a cabeça. Dê o coração para você ver. Entende? Revelação no Espírito. Não é só informação. Informação é um bom começo, mas não é tudo não. Sabedoria em alta. Porque o mundo que nós vivemos é uma batalha espiritual. E o diabo é um querubim com grande inteligência. Ele sabe como transformar aquela jovem numa complexada ou numa prostituta. Ele sabe como transformar um jovem em complexado ou drogado ou prostituto. Ele sabe como destruir uma família, um pai de família. Ele sabe como matar, roubar e destruir. Porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Eu digo para você, Humberto, nós não temos a menor chance. A menor chance. Contra o capeta, se não estivermos cheios do Espírito Santo. Não temos a menor chance. Tanto que o mundo estava se perdendo e Deus diz assim, não saiam, não orem, não preguem, não imponham as mãos, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Porque é uma batalha tão grande contra o espírito sem corpo, com tanta sabedoria, maldade, iniquidade, que se nós não estivermos preparados, ele está.
Quando os filhos de Seva disseram para o demônio, uma legião que estava lá, sai dele, o diabo disse assim, eu conheço Paulo, sei quem é Cristo, mas quem são vocês? E prevaleceu contra aqueles 12 homens, rasgou a roupa deles e saíram pelados. Uma pessoa só rasgou a roupa de 12 e unhou e bateu em 12. Uma pessoa, irmão, às vezes incorporada com o demônio, ela consegue levantar 15, 20 pessoas como se fosse penas assim, ó. Porque a força do Satanás, não estou aqui exaltando o diabo, estou aqui colocando em nós a necessidade de sermos cheios de Deus. Porque nós com Deus somos mais fortes que o diabo. Eu e você com Deus somos mais sábios que o diabo. Mas eu separado de Deus, vejo Adão e Eva. Você quer ver a plenitude da sabedoria, inteligência, força que eles tinham? Olha, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E separados de Deus, mesmo essa imagem e semelhança não resolveu. Eu posso ter toda a sabedoria, mas se eu for soberbo, o diabo pega. Porque eu tenho que estar conectado. Se você estiver em mim, você dá muito fruto. Mas se você se separar, meu amigo, você se separar, uma hora que você se achar que você é o pregador, que você... Pronto, ali o diabo pega. Poder, Salmo 84, 7. Irão de força em força diante do Senhor. Níveis de amor, níveis de sabedoria, níveis de poder. Esse poder já está no nosso espírito, Atos 1:8. Em 1 Coríntios 2,16, que nós já temos a mente de Cristo, temos a sabedoria de Deus. Agora vamos derramar isso em nossa alma. E aí, meus amados, isso vai fluir através da nossa voz, nosso corpo, nosso olhar, nossa sombra. Havia tanta unção liberada em Pedro, que a própria sombra de Pedro curava enfermos. Nós temos no nosso espírito tanta sabedoria armazenada. Tanta unção, tanta resposta, tanta revelação, que se isso for derramado em nossa alma, vai tocar as circunstâncias. Aqui está o Espírito sendo liberado. Conforme o quebrantamento, Davi, é a liberação. Um homem não quebrantado, ele não tem nenhuma utilidade para o reino, ainda que ele seja salvo. Se ele não é quebrantado, ele não tem nenhuma utilidade. Porque ele tem o Espírito nele, mas ele anda na carne, de forma irreverente. Eu sou evangélico sim, e daí? Mas um homem quebrantado, humilde, ele tem uma liberação do Espírito. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando o homem se quebranta diante de Deus, um canal flui do Espírito para a alma. E quando aquilo que já está no Espírito vem para a alma, você entende quem você é. Ninguém precisa te dizer, Humberto. Você sabe porque você sabe porque você sabe. Porque às vezes você ora em língua, Selma, e Deus te revela algo no Espírito. Às vezes pode demorar meses ou anos para que aquilo vá para a alma, porque está no Espírito. Mas quando você se quebranta, aquela habilidade para no deserto construir artefatos de ouro. Existem habilidades, porque no teu espírito você é tão perfeito como Cristo. Agora imagine Cristo na tua vida, no teu corpo. O que faria, irmão? Olha o potencial que você tem, o que ele é, o que ele sabe, o que ele pode. E quando aquilo que é do Espírito se derrama para a sua alma, isto flui junto com a sua voz e a sua imposição de mãos. Aí o Espírito está liberado. E quando o Espírito está liberado, as pessoas começarão a ser beneficiadas. Porque quando o Espírito entra em você, você está salvo. Mas quando o Espírito flui através de você, as pessoas são tocadas. Junto com você vai o Espírito Santo na sua vida. Vamos fazer um ato profético? Vamos colocar em pé, por favor. Você que puder, você que já com criança no colo, pode ficar sentado. Não faz diferença para Deus sentado em pé. Feche os seus olhos agora, se cubra com o sangue de Jesus. Decida pela fé, não é sentimento, é fé. Perdoar a todos e apagar, zerar o passado, ninguém te deve nada. Todo o mal que te fizer está perdoado. Decida que você abençoa essa pessoa, que você decide que ela seja perdoada, que ela seja abençoada. E agora se revista do Espírito de fé para fazer isso com fé, não de forma mecânica e religiosa. Mas com fé, nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos nos revestir. Isso que nós vamos fazer aqui, faça mais vezes. Se você fizer isso como Davi disse, 3 vezes por dia eu paro para fazer isto. 3 vezes por dia, mais ou menos como um celular. 3 vezes por dia você recarrega a bateria.
Davi disse 3 vezes eu paro, de manhã, de tarde, de madrugada. Ele diz, eu paro para estar diante do Senhor e receber forças e fôlego. Daniel, um homem super ocupado, cuidava de 52 cidades e 52 governadores, Paulo. Ele era ocupado, Daniel, cuidava de 52 cidades, 52 governadores. E Daniel diz, 3 vezes eu paro por dia, de manhã, de tarde e de madrugada, para estar diante do Senhor, o contemplando, não pedindo bênção, preocupado e ansioso, olhando para o boleto, mas buscando ver a Deus, se entregar a Deus, adorar a Deus, perceber a Deus, se entregar a Deus. Isto é, exercitando comunhão. Não é pedindo bênção, é se entregando e recebendo revelação, é se derramando diante do Senhor. Eu tenho uma série de orações no meu YouTube, se você quiser eu passo para os irmãos, chama-se Orações Silenciosas, Horas Silenciosas, onde você fica diante de Deus não para pedir, mas para se entregar, estar com Ele por causa dEle. Amém, amados? Feche seus olhos e diga, eu me revisto neste momento profético do amor de Deus, como nunca antes. Sou transladado para um nível de glória. As pessoas percebem o amor de Deus no meu olhar, na minha voz. As pessoas percebem cada dia mais Jesus na minha vida. O amor de Deus é maior que todo sentimento da minha carne. O amor de Deus prevalece. Eu consigo amar, perdoar. Sou capacitado, sou ungido. É liberado através de mim o poder de Deus cada dia mais. O amor de Deus que sara, que liberta, flui na minha vida. As pessoas são tocadas pelo amor de Deus sem que eu diga nada. O amor de Deus, cada dia, em alta, na minha vida, eu me abro para o amor de Deus, rejeito, queimo, dissolvo todo sentimento que não é amor. Eu ordeno que desapareça do meu coração, da minha alma, todo sentimento tóxico. Eu não permito, eu não deixo que germine nenhum sentimento diabólico. O meu coração pertence 100% ao Senhor Jesus Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus, as revelações de Deus transbordam na minha vida. Quando eu abro a minha boca, Deus fala através da minha mente. Os pensamentos de Deus são claros. Não tenho problema de memória, não tenho demência, não tenho Parkinson, não tenho Alzheimer. A minha mente é perfeita, é lúcida. A minha sabedoria está em alta. Eu entendo o profundo e o escondido, porque Deus é a fonte da minha sabedoria. Sou guiado pela mente de Deus, portanto tenho sabedoria. Minhas palavras são sábias, são remédio, são celestiais, são ungidas, são verdadeiras. As minhas palavras são as próprias palavras de Deus. Deus fala através de mim. Estou conectado com o trono de Deus, com a sabedoria de Deus. Ele me revela os seus segredos, porque sou seu amigo íntimo. Cada dia a sabedoria na minha vida aumenta. Tenho discernimento, eu discerno as coisas com a sabedoria de Deus. Ninguém me engana, ninguém
pode me destruir, porque a sabedoria de Deus me faz ser bem-sucedido em tudo que faço. Sou guiado na sabedoria de Deus. Eu rejeito todo pensamento que ficou, todo resíduo na memória, traumas, medos, fobias, ignorância, idolatria, tudo que estiver na minha mente de forma carnal, eu rejeito e coloco sujeito à palavra de Deus. A minha mente é território do Espírito Santo, 100% do Espírito Santo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo, canal de milagres, canal de sinais. As minhas mãos são ungidas para produzir obras maiores. O meu corpo é saudável. Eu completarei os anos da minha carreira. Eu rejeito a impureza e todo o mal que estiver no meu corpo. Eu não sou carnal, eu sou espiritual. Eu venço a tentação, o mundanismo, a carnalidade, o vício e toda espécie de pecado. Eu domino, eu rejeito, eu renuncio. Eu me santifico como templo do Espírito. Sou canal de Deus, sou canal limpo, sou canal de glória, sou canal celestial, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar, meus amados.